Conselho de Assistência Social na prática, nós falamos que ele é um órgão deliberativo, consultivo, sobre a política municipal de assistência social. Então, quando nós pensamos no Conselho, não somente como instância de controle para controlar o que vem do recurso público voltado à área da assistência social para o município, mas também o dever do Conselho ele pensar conjuntamente com a sociedade civil, porque o Conselho ele é paritário, né? Então, nós temos o quê? Metade dos nossos integrantes é da sociedade civil, outra metade é da gestão pública, do governo municipal. E através dessa junção, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele pensa a política, então, não somente pela ótica da gestão e não somente pela ótica da assistência social. Então eu posso falar que a principal função de um conselho, primeiramente, deveria ser o pensar a política, o pensar o que melhorar para a sociedade, como essa política está acontecendo no nosso município. Posteriormente, o segundo passo seria o controle, ou seja, as contas públicas, o que está sendo gasto com recurso que entra no Fundo Municipal de Assistência Social. Ele está também verificando se os serviços estão sendo devidamente prestados, então o controle, mas também a fiscalização de que se a política está sendo efetivamente executada no município. Se os CRAS estão funcionando direitinho, se ali os usuários estão sendo devidamente atendidos, se a política como toda ela de fato está ocorrendo. Outra função também dele, por exemplo, são as inscrições das instituições da sociedade civil, que elas buscam o quê? A inscrição no conselho, que vamos analisar se ela realmente se enquadra no perfil hoje da política municipal de assistência social, qual vai ser a área de atuação dela, se ela está de acordo com os parâmetros legais, seja as normativas da lei, seja a questão das leis também, né, tanto federal, estadual e municipal, a partir da regulamentação, quando você vê a Constituição de 88, que ela traz a assistência social como direito, né? E você vem sobre as leis, como a lei que implementa a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, depois temos a Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos as normativas do Conselho Nacional de Assistência Social. Ela passou, assim como é a saúde e a educação, ela passou a ser uma política estruturada. Então, hoje a assistência social, ela tem os seus ramos de proteção, como a proteção social básica, que nós vislumbramos as suas ações através dos CRAS ali, que faz o atendimento à população. Nós temos também a proteção social especial de média complexidade, através dos CREAS, aquelas pessoas que teve alguns dos seus direitos violados, precisam de acompanhamento. Uma criança vítima de violência sexual, ela teve o seu direito violado, então ela vai ser atendida ali no CREAS, a sua família vai ser acolhida no CRAS. Temos também, por exemplo, na alta complexidade, as unidades de acolhimento institucionais, criança e adolescente, aquela criança que teve o seu vínculo rompido com a sua família e o Estado tem a obrigação de proteger essa criança. Então, ela fica institucionalizada. Então, nós temos esses diversos programas para pessoas em situação de rua, como o Centro POPs, que atende ali aquela pessoa que tem os seus direitos marginalizados no processo, que precisa de um olhar diferenciado da sociedade, porque a função da assistência social, da política municipal de assistência social, da política nacional de assistência social é o quê? É fazer com que o cidadão ele se encontre enquanto pessoas de direitos. Então, a nossa principal função é atuar diretamente ali no nosso usuário, ali naquela comunidade, naquele território, que ele se entenda primeiramente como uma pessoa que tem direito à educação, que ele tem direito ao trabalho, que ele tem direito, como formalizar isso nele, formalizar também dentro dele ali, tentar trabalhar junto daquela comunidade, ele como cidadão social, que faz parte daquele contexto, daquele território. Então a assistência social é esse olhar para aqueles que mais necessitam dessa política, para que eles possam tentar sair de uma situação de vulnerabilidade social, para que ele possa aí sim aferir, né, novos patamares enquanto um ser social ali naquela sociedade. O Conselho Municipal de Assistência Social é meio como um guarda-chuva, então assim, ele é uma política estabelecida que está aqui num certo patamar. E nós temos, dentro da assistência social, nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos idosos, nós temos aí pessoas que precisam da saúde, da educação. Então assim, é como se fosse pilares, né? Eu tenho o pilar da assistência, o pilar da saúde, o pilar da educação. E eu tenho os conselhos transversais, que passam por esses pilares, eles estão em todos. Então, criança e adolescente, ela passa pela saúde, ela passa pela assistência e ela passa pela educação, dentre outras políticas. Aí as políticas transversais, criança, adolescente, idosos, eles perpassam por todos. Então, realmente, como falou, eles têm que buscar fazer um movimento sinérgico.
até onde vai o escopo da política social para a criança e adolescente. Então ela agirá nessa área, como esse guarda-chuva, e a criança e adolescente, o conselho, por exemplo, do Condica, que é o Vitória da Conquista, ele vai conversar com o de assistência, com o de saúde, com o de educação, então ele vai conversar com diversas figurinhas também. E o ponto principal que nós devemos entender enquanto sociedade é que realmente o indivíduo ele não é um ser desmontado. Nós temos que tentar enxergar ele em sua plenitude. Então, o mesmo nosso usuário da assistência também é usuário da política de saúde, é usuário da segurança pública, ele é usuário de diversas outras políticas. Então, ele é um ser complexo que está envolvido em diversas políticas e que, tanto que a intersetorialidade dessas políticas, elas são sempre provocadas e tem que sempre ser aprofundadas na sociedade para que não sejam pequenas ilhas fazendo esforços que não converjam, que não vai convergir, né, para realmente que o ser social ele possa ter ascensão ali, que ele vai ser atendido. Uma dificuldade que nós podemos relatar assim, hoje em dia ainda é a questão da participação mesmo pela parte da sociedade civil. Nós observamos que o governo ele indica de caneta, né, quem será o representante, mas a sociedade civil ainda, são através de entidades, usuários, nós observamos que tem uma dificuldade da manutenção dessas pessoas no Conselho, porque mesmo sendo uma função de relevância pública, em que você ali, se você estiver aqui no Conselho, a sua falta legalmente tem que ser abonada no trabalho, dentre outros, mas é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento da instituição que seja um advogado, que trabalha ali nela, ele se ausente, querer se ausentar 2, 3 dias no mês para estar no Conselho. Então eu acho que talvez a maior dificuldade hoje em dia é a presença da sociedade civil no Conselho, ou então se torna uma presença repetitiva, sem oxigenação. E isso faz com que a política ela não consiga ser debatida de forma mais efetiva. Então nós observamos que é um modelo que, infelizmente, todo mundo fala que é importante, mas poucos querem realmente vir fazer esse papel importante, quer deixar sempre para o outro fazer. E às vezes esse outro não surge, e aí gera que um conselho ele fica sem todos os seus participantes. Ou então aqueles que participam não dão a devida relevância ao processo, então você tem reuniões esvaziadas no processo, ou então reuniões em que não há participação da população por um motivo ou outro. A visibilidade é algo interessante, se fala sobre visibilidade, eu acho que é uma pauta que tem que ser aprofundada e até estudada de forma metodológica mesmo, com metodologia. Por quê? Porque todos sabemos que tem um conselho de saúde no município, os conselhos locais, todos sabemos que tem um conselho de educação. Toda a população, em boa parte, que utiliza a assistência social também sabe que tem um conselho municipal de assistência social. Mas muitas vezes não tem realmente esse interesse de saber o que dia ele funciona, qual é o horário, né? Como eu posso fazer para participar? Então, eu acho que essa visibilidade, a população entender o que ele pode fazer, realmente é um papel da política, da gestão pública e de todos. Então, eu acho que o governo realmente, enquanto gestão, tem que aprofundar e buscar estratégias de estar disseminando isso nos nossos serviços. Também eu coloco que a mídia também hoje tem um grande papel nessa responsabilidade social, de difundir essa política, de difundir como acessar essa política e também a própria sociedade em si. As entidades, elas comentam conosco, as que pelo menos temos contato, que elas realmente falam para os seus usuários da importância do Conselho. Nós, quando fazemos conferências municipais, nós vamos em todos os territórios que tem um CRAS e ali nós levamos o Conselho ali, é feito basicamente 2 anos, não foi feito nos últimos anos pela pandemia, mas quando ocorre nós vamos no território. Nós vamos ouvir a população, quais são as suas demandas, vamos dentro de um CRAS, ali temos uma reunião. E eu também penso que, como conselho, nós temos que buscar estratégias de ir para fora também dos muros, né? De ter ser mais receptivo com essas demandas, de nos reunirmos nos colégios, em outros pontos também, né? Mobilizar a sociedade. Acho que vai ser um trabalho conjunto, de tornar mais visível o conselho. Eu acho que talvez não é nem ponto saber que ele exista, mas saber o que ele pode fazer para ajudar você em determinado problema.